as águas do rio, então subirei como na mão. Da igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes com Jesus, culto da família, né? E estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Já tenho ouvido os louvores têm falado profundamente no nosso coração. E já estou embastecido da presença de Deus. E eu tenho certeza que você também já está feliz. Deus já falou com você através dos louvores, através da palavra que a pastora Cida passou aqui para a igreja. Mas eu tenho certeza que Deus ainda tem algo a mais para falar para a igreja. Então eu quero que você preste bastante atenção na palavra de Deus nessa noite, para que você venha sair ainda mais embastecido da presença do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. O Evangelho de São Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. Aleluia. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Nazaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado, estavam lavando as redes. Então, estando num dos barcos, entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar fundo do lago, então lance a rede para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, ao vendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei a rede. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a romper. Então fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-lo. Fora, encheram ambos os barcos junto, de quase afundaram. E vendo isto, Simão Pedro aproximou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que eu fizeram, admirava, e apoderou deles de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E, arrastando ele os barcos para a praia, deixara tudo e o seguira. Amém? Você dá para falar sobre isso? Não estou conseguindo enxergar essa luz aí. Pegando direto no olho. Mas você vai pagar assim, ó. Aí sim, agora eu consegui enxergar. Tá bom direto aqui, não dá para enxergar. Louvado seja Deus. Eu quero dizer aos irmãos que é difícil a gente falar, a gente pregar sobre
o Evangelho de Jesus Cristo. São 4 evangelhos que o personagem é a pessoa de Jesus Cristo, uma grande personagem, o maior personagem desde Gênesis ao Apocalipse, é o maior personagem que existe na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falar de Jesus lembra do momento que Jesus tinha apenas 12 anos, que estava ali, junto com seus pais, na festa da Páscoa, quando Maria voltou para casa e deixou Jesus no templo. E depois de 3 dias, Maria e José voltam à procura de Jesus, e procurando entre os parentes, procurando entre o povo, e não encontrando Jesus, aí foram exatamente no templo onde Jesus estava. Eu quero dizer a você, muitas das vezes nós queremos encontrar Jesus, procurando Jesus aonde não está. Glória a Jesus. Então, muitas das vezes nós procuramos Jesus aonde Jesus não está. Maria e José, sendo os pais de Jesus, eles procuraram Jesus entre os familiares, entre os parentes, entre as pessoas que vinham de caminho da festa. Ele não encontrou Jesus, mas quando ela foi ao templo, lá estava Jesus interrogando os mestres, interrogando os escribas, os fariseus, e sendo interrogado por eles, e respondendo, precisamente aquilo que ele sabia da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que Jesus, depois de 12 anos, em diante, teve uma fase escura da pessoa de Jesus, que a Bíblia não cita, não fala sobre Jesus, porque Jesus, ele obedecia seu pai, a sua mãe, ele cumpria a risca como filho obediente ao pai e à sua mãe, porque ainda não era tempo dele começar o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que quando Jesus aproximou dos 29 anos, ali ele começou já a ir à procura de João Batista para ser batizado. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ele, chegando para João Batista, ele disse: importa que eu seja batizado. Mas João Batista não queria batizar Jesus, porque João Batista achava que ele não era digno de batizá-lo nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus disse: para que cumpra a justiça de Deus, eu preciso ser batizado por você. Então João Batista desceu com Jesus as águas do Rio Jordão e o batizou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos disse que depois que João batizou Jesus, ao sair da água, o Espírito Santo repousou sobre Jesus, incorpora de uma pomba, e houve uma palavra do céu dita, este é meu filho amado, que me compraz, como se diz, este é o meu filho amado, a eles ouvis. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que após Jesus sair da água, ele foi para o deserto. O Espírito Santo de Deus guiou Jesus para o deserto. Muitas das vezes nós pensamos, mas o que Jesus iria fazer no deserto? Um local que não teria nenhum meio de sobrevivência. Mas eu quero dizer para você, o Espírito Santo guiou Jesus ali, para o deserto, para ali
passar por tentações. A palavra de Deus nos diz que ali o Senhor Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, sendo tentado pelo diabo, ali ele teve fome, e Satanás chegou perante ele e disse: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Eu quero dizer a você que muitas das vezes nós passamos por certas dificuldades e tentações, e o inimigo se apresenta com algumas palavras se lisonjeando perante nós, e muitas das vezes nós fracassamos, mas o Senhor Jesus de maneira alguma fracassou, porque Ele seria um exemplo para nós, para poder levar esta palavra até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então o Senhor Jesus ali, Ele venceu Satanás, Ele venceu os argozes do deserto, o frio da noite, né? Muitas das vezes os insetos, a serpente, todos os perigos do deserto, Jesus venceu ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que quando Ele voltou dali, Ele voltou cheio do Espírito Santo de Deus. E aí Ele voltou e começou o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou foi em Caná da Galileia, foi no casamento. Ali Ele transformou a água em vinho, e ali iniciou seu ministério. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Esse texto que acabamos de ler, da pesca milagrosa também, o Senhor Jesus estava no início do seu ministério, pregando o Evangelho, e a palavra do Senhor nos diz que o povo apertava o Senhor Jesus, porque queria ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitos teólogos dizem que o Senhor Jesus, a parte principal do Senhor Jesus que Ele pregava era sobre o amor, mas eu quero dizer a você que a parte principal do Senhor Jesus era falar a palavra de Deus, porque por intermédio da palavra de Deus Ele revelava o que Ele era, Ele revelava o amor de Deus pela humanidade. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus nos diz que o povo ouvia com atenção a palavra que era ministrada. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que ali o povo apertava, e Jesus estava próximo à praia do mar de Genazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Jesus, olhando para a praia, Ele viu 2 barcos que estavam na praia, e ali estavam os pescadores daquele barco ali, com as suas redes, e eles lavavam a sua rede, eles consertavam as suas redes ali na praia. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Jesus viu 2 barcos e 2 pescadores. Eu quero dizer para você que quando Jesus vê, Jesus não vê da maneira que o homem vê. Se nós olhar para o texto de Samuel, quando Samuel foi para ungir Davi a rei, ali Samuel viu aqueles homens bonitos, vistosos, e queria pensar que ali estava o homem que seria ungido a rei. Mas Deus disse a Samuel: você vê com os olhos carnais, mas eu vejo com o coração. Eu vejo o coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus olhou para Simão, olhou
para João de uma maneira diferente, porque aqueles homens tinham pescado a noite toda, tinham trabalhado a noite toda em busca de peixe para poder levar para casa, para sustentar a sua família, porque ele era pescador profissional. Ele sabia o momento de pescar, o momento de pegar os peixes e trazer para a sua casa. Glória a Deus. Eles viviam da pescaria. E a palavra do Senhor nos diz que durante a noite eles pescaram e ali jogaram as suas redes e nada apanharam. Não pegaram nada. E estava ali na praia do mar, lavando as suas redes, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que muitas das vezes Pedro e João estavam ali lavando a sua rede, olhando para o mar e pensando consigo mesmo: hoje eu não pesquei nada, hoje eu não sei como vou falar para minha esposa, para meus filhos, né? Porque eu vivo da pesca, o sustento que eu tiro para minha família é da pesca, e não pesquei nada, não peguei nada, mas estou lavando aqui as redes, estou preparando tudo, mas eu irei voltar outro dia, e daqui eu vou tirar os peixes, daqui eu vou tirar o sustento para a minha família, porque eu tenho certeza que com a minha profissão, com a minha experiência, o momento vai chegar que eu vou pescar os peixes. Hoje não foi o meu momento, mas o meu momento vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que Jesus viu exatamente o que estava acontecendo. E aqueles homens estavam ali lavando as redes, triste, frustrado, porque o mar não tinha dado peixe para as suas redes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus é aquele que gosta de homens trabalhadores, de homens que lutam em prol das suas famílias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor Jesus tinha algo para fazer na vida de Simão Pedro. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é misericordioso. Deus enxerga aonde o homem não enxerga. E ali o Senhor Jesus, Ele estava preparando o coração de Pedro para realizar um grande milagre. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus disse a Pedro, Simão Pedro, esse barco é seu, Pedro? Esse barco é meu. Posso usá-lo? Pode usar, mestre. E ele entrou no barco e disse para Pedro, empurra esse barco mais um pouco para o fundo. E Pedro empurrou o barco para o fundo. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus ali se assentou e falava à multidão. Eu creio que o Senhor Jesus precisou falar as boas aventuranças para aquele povo, e Pedro estava ali ouvindo. Jesus falava para a multidão e falava para Pedro no mesmo instante. Jesus falava, pregava para a multidão e pregava para Pedro, pregava para João, pregava para os demais que ali estavam. E o momento foi passando e o povo ali entusiasmado, ouvindo aquela palavra que vinha da boca do Senhor Jesus com toda a autoridade, com todo o entusiasmo, e ali o povo ouvia aquela palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo maravilhado, e Pedro ali ouvindo, lavando a sua rede, limpando, consertando a sua rede, e ouvindo o mestre falando
a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E chegou um certo momento que o Senhor Jesus terminou de falar a palavra do Senhor. O mestre terminou o seu discurso. A palavra do Senhor tinha sido pregada naquela manhã. E aí o Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, traga a sua rede para o barco. E Pedro trouxe a sua rede para o barco. Aí o Senhor Jesus disse para Pedro: entra, Pedro, para dentro do barco. Aí Pedro entrou para dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que quando o Senhor Jesus entra no seu barco, não é você que manda no seu barco mais. Aleluia. É o Senhor Jesus que vai dar ordem e você vai ter que ouvir o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus está entrando no seu barco hoje. E a partir de hoje, não é você mais que vai coordenar a sua vida, mas é o Senhor Jesus que vai coordenar a sua vida. Glória a Deus. Feliz você será se você deixar de hoje em diante o Senhor Jesus coordenar a sua vida. Glória a Deus, porque Ele tem obras de maravilha a realizar na sua vida. Porque quando o Senhor Jesus entra no barco, Ele toma conta de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus disse a Pedro: agora, Pedro, faz o mar alto e lance a rede para pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer a você, Pedro era pescador profissional. Ele tinha toda a experiência com o mar. Ele tinha toda a experiência com a pesca. Ele vivia da pesca. E o Senhor Jesus, Ele era experiente na obra em construção civil. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele era carpinteiro. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, Ele trabalhava com seu pai na carpintaria. E na história nos diz que José, ele veio falecer, e o Senhor Jesus ali recolheu José, e o Senhor Jesus ficou, sem seu pai, aproximadamente com 16 anos de vida. E naqueles tempos, quando morria o pai de família, o filho mais velho, ele assumia ali a responsabilidade do lar, para sustentar o lar do pai de família. Louvado seja o nome do Senhor. Ali o Senhor Jesus ali começou a trabalhar e levar sustento para casa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz que o Pedro ouviu bem de perto que o Senhor Jesus disse para ele, e entrou de mar adentro para levar o barco ao mar, porque ele era obediente à palavra do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que ali o Senhor Jesus disse: lance a rede, e ali ele lançou a rede. E a palavra de Deus nos diz que ao lançar a rede, ele não conseguia puxar a rede para fora de tantos peixes que ali apanharam, porque o milagre foi muito grande. Porque o Senhor Jesus, quando Ele manda e você obedece, o milagre acontece. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você que o milagre aconteceu naquela manhã. Glória a Deus. Dentro da experiência de Pedro, que Pedro tinha,
ele tinha certeza, ele pensava consigo, não vai ter peixe algum, porque isso não é hora para pescar, porque eu pesquei durante a noite toda e não adquiri peixe. Agora o Senhor Jesus, depois que vem o dia, o Senhor Jesus manda que eu vá e lance a rede. Mas ele foi, ele disse: segundo a tua palavra eu lançarei a rede. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo a palavra ele lançou a rede. E a palavra do Senhor nos diz que ele pegou peixes, muitos peixes, né? Louvado seja o nome do Senhor. E não conseguia puxar a rede. E a palavra de Deus nos diz que ele fez sinal para João e os demais discípulos, para que viesse para ajudar, para tirar os peixes. E a palavra do Senhor nos diz que João veio, e aí ali lançou a rede, tiraram a rede para fora, e foi peixe, muito peixe, que encheu que encheu o barco de Pedro e também o barco de Simão. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela bênção foi grande, e o Senhor Jesus fez a sua maravilha naquele local. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que quando eles tiraram aqueles peixes para dentro do mar, e o mar quase indo a pique, e ali Pedro dobrou o seu joelho e disse para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou homem pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que o Senhor Jesus deu essa grande milagre, essa grande misericórdia ali. Pedro ficou atônito em ver aquele grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E ali ele começou a ficar cheio da graça e da misericórdia, porque ele não conseguia crer que tudo aquilo havia acontecido. Mas o Senhor Jesus disse: de hoje em diante vós farei pescador de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus, ele faz obra de maravilha, porque ele viu a necessidade de Pedro. E a palavra de Deus nos diz que Pedro, naquele momento, ele deixou tudo e seguiu a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabemos que Jesus, ele fez aquele grande milagre, e Pedro reconheceu e seguiu a Jesus. Por que Pedro seguiu a Jesus? Porque ele viu que a presença do Senhor Jesus era maior, do que o grande milagre que o Senhor Jesus tinha feito. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor Jesus nos diz que ele largou a rede, ele deixou ali tudo e seguiu ao Senhor Jesus para fazer obras juntamente com o Senhor. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor Jesus realizou esse grande milagre, e muito mais do que aquilo o Senhor Jesus realizou, porque se nós formos analisar, o Pedro, ele necessitava de trabalhar, de pescar os peixes para sustento da sua família. Glória a Deus. E ele deixou tudo para seguir o Senhor Jesus, Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus sustentou Pedro e a sua família. Eles não passaram necessidade de nada, porque o Senhor Jesus lançou a rede. O Senhor Jesus chamou Pedro. Pedro foi obediente e ali seguiu a Jesus, e ele foi em prol a obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus deu a grande vitória para Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, se você
ainda não tem muita sabedoria, né? Fica muitas das vezes pensativo em fazer a obra do Senhor. Então você deve se desempenhar, fazer a obra do Senhor, porque o Senhor Jesus é aquele que alcança você no mais momento possível, e alcança e dá a tua grande vitória, e você será maravilhado em fazer a obra do Senhor, e você será grande, porque o Senhor Jesus é aquele que leva você aos lugares altos, e você será abençoado para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você deve seguir as pisadas do Senhor, e não dar ouvido aos desejos, muitas das vezes da carne, mas o desejo do Espírito, e você seja abençoado por Deus, e o Senhor possa realizar milagres e maravilhas nas tuas mãos, porque o Senhor Jesus é aquele que te sustenta em momentos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer esta palavra, esta mensagem que o Senhor Jesus nos entregou. Que Deus venha realizar milagres em sua vida, e você seja um pescador de homem, que você seja um Simão na presença do Senhor, e o Senhor Jesus venha dar grandes vitórias para você, e você seja um vencedor da presença do Senhor. Glória a Deus. Estas são as minhas palavras. Eu agradeço em nome de Jesus. E as palmas logo ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos estar orando, entregando nas mãos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto de hoje, pela palavra, Senhor. Aleluia, Jesus, que nós venhamos a estar atentos, Senhor. Aleluia, tudo e em tudo que o Senhor faz na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse culto nas tuas mãos essa semana, Senhor. Toma frente, toma direção, nos dá força, nos dá graça, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Coloque as suas mãos para o alto para receber as bênçãos que os anjos do Senhor ainda estão dispensando aqui nesta noite. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, todos juntos, digamos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo eu posso, aquele que nos fortalece. Eu querendo Deus, quem impedirá? As graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Olha do lugar que cada um está, vamos eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, oh meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar.